Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Eu gostaria de fazer uma reflexão, e vai ser breve, sobre uma passagem, a segunda multiplicação dos pães, quando Cristo vai fazer aquela fala, né? E uma multidão, como sempre, o segue, e ele termina a fala já alongando-se o dia, e lá no Evangelho de Marcos, eles narram mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui. Como eu disse, eu gosto de usar esse testamento aqui, o Novo Testamento, que é da tradução do Haroldo. Eu gosto, né? Não estou dizendo que é a tradução perfeita, mas eu gosto. E aí ele diz assim: naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa, portanto se vê aqui que era uma constante, e isso já nos remete a uma reflexão de como nós temos necessidade de seguir alguém, como nós ainda agimos de uma forma bastante infantil no sentido positivo, tá? Não vai pensar a expressão no sentido negativo, mas no sentido positivo. Nós ainda carecemos de alguém que nos pegue pela mão, sabe? E que nos leve, nos carregue, que nos diga: agora senta, agora levanta, agora vai ali, agora faz desenhinho, agora está na hora de tu ir para a escola, sabe? É uma provocação só. Convocando os discípulos, lhes diz: estou compadecido com a turba. Olha o sentimento de empatia. Estou compadecido com a turba, um sentimento de empatia que muito falta nos dias de hoje. Nos dias de hoje e daí? O que eu posso fazer? O que eu tenho a ver com isso? Isso que quem diz isso normalmente tem a ver com isso. Mas o Cristo, ele tem a ver com toda a humanidade. E esse ensinamento de acolhimento é a base, é o elemento central do Evangelho. Qualquer coisa que fuja de uma proposta de acolhimento não é Evangelho. Tenha convicção disso. Estou compadecido com a turba porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Ah, eles que vão aprender a pescar, onde já se viu, bando de sem vergonha. Você ouve isso saindo da boca do Cristo? E muitos de nós vão para as tribunas, para os púlpitos, defender isso, defender a exclusão, defender meritocracia, num sentido deturpado da expressão meritocracia, porque nem mesmo nós espíritas que temos uma crença na reencarnação e, consequentemente, de que a reencarnação é um instrumento de justiça divina, adotamos essa premissa de meritocracia. Adotamos, sim, a premissa evangélica do acolhimento. A premissa de que Deus, antes de tudo, é misericordioso. E misericórdia não fecha com dá apenas o que te cabe. O nome disso é justiça. Tem justiça, mas tem também misericórdia. Eles não têm o que comer. Se eu os despedir em jejum para casa, desfalecerão no caminho. É a preocupação que transcende aquele momento em que você está ali junto e diz: passou daqui, eu não posso fazer nada. Não. Se eu os despedir assim, eles desfalecerão no caminho. Eu me sinto responsável por eles amanhã. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais acolhedora. Olha que vontade de se sentir abraçado por essa proposta evangélica, que não é a proposta evangélica trabalhada nos dias de hoje. E os seus discípulos, muito humanos, muito vinculados ainda ao terra a terra, muito dentro da natureza que ainda nos cerca, disseram o seguinte: de onde poderá alguém saciá-los com pães aqui no deserto? O senhor quer o quê? Que a gente pegue 200 denários, que seria tipo hoje 2.000 reais, 10.000 reais, 100.000 reais, para comprar pão para esse mar de gente? Tinha mais de 4.000 pessoas. Tipo assim, o que a gente pode fazer? Não tem como fazer. Aí, esse é o ponto central da nossa conversa hoje. Aí eles dizem: como é que a gente vai saciá-los aqui no deserto? E o Cristo vira para eles e faz a seguinte pergunta: quantos pães tendes? Quanto pão tu tens aí?
E eles disseram 7. E aí o resto da história a gente pode falar outro dia, falar depois, mas o que me traz até aqui hoje é essa proposta. Quantos pães tendes? O que significa exatamente esse quantos pães tendes? Bom, significa que o Cristo está perguntando assim: o que tu pode oferecer? O que tu tens? Porque se tu disseres eu não tenho nada, então eu não vou poder multiplicar nada. Porque qualquer um de nós que passou da segunda série sabe que qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, se você não tem nada para oferecer, aí fica meio complicado. Mas será que a gente não tem nada para oferecer? Será que a única coisa que a gente tem para oferecer é isso que está sendo reproduzido? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Nós só temos um jeito de solucionar a questão. Se não se expor todo mundo, não dá. O Cristo pergunta: quantos pães tendes? Ou seja, o que tu tens para que eu possa trabalhar em cima do que tu tens? Porque se tu me trouxer um pão, eu alimento todo mundo. Como de fato. Na passagem, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, se não me falha a memória, né? Deixa eu só confirmar aqui, para vocês depois irem pesquisar. É isso aí, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Se você tiver um pão, eu dou um jeito. Eu colaboro, eu multiplico esse um pão. Tens 2 pães? Ótimo, perfeito. Tem 7 pães? Nossa, vai dar para a gente alimentar essas 4.000 pessoas e vai sobrar pão. Vai sobrar pão. Quantos pães tendes? Essa é a proposta. Com o que tu entra? Já que a gente está num tempo em que tudo se divide, né, num maniqueísmo, socialismo ou capitalismo? Então vamos lá, na lógica do capital, com quanto tu entra? Com quanto tu entra? Porque a gente, na nossa relação com Deus, parece os capitalistas de hoje na relação com o Estado. O Estado nunca serve para nada. Mas sempre que eles têm a menor crise, eles vão correndo aonde? No Estado. Estado dá dinheiro, Estado financia, Estado eu não posso fazer nada. E a nossa relação com Deus é mais ou menos assim, com o Cristo, enfim, com a estabilidade espiritual. Nossa relação é sempre, eu não posso fazer nada, me ajuda, me tira disso. A gente nunca vai para o silêncio do nosso quarto, o silêncio da nossa mente e pergunta: quantos pães eu tenho? O que eu posso oferecer? Ainda que seja mínimo, ainda que seja uma boa conversa, ainda que seja contribuir com quem bate a minha porta, ainda que seja fazer o meu trabalho bem feito, seja o meu trabalho manual, seja o meu trabalho intelectual, fazer bem feito, entregar alguma coisa bem feita, bem construída. Quantos pães tendes? Porque se tiveres alguma coisa, a gente sacia a fome de todo mundo. Essa é a lógica do universo. Pense nisso. Um abraço, felicidades e que assim seja.